Você já parou para observar como muita gente fala em busca de uma direção, em busca de um sentido da vida, em busca de orientação? E é interessante que a Bíblia Sagrada, ela contém as orientações, ela contém as explicações, ela tem a direção. E quanto mais as pessoas estão se afastando da ideia de buscar na Bíblia a sua orientação, mais elas parecem perdidas e às vezes dizendo até que não há solução. E aí vem as crises existenciais e vem diversas e diversas crises. Mas a Bíblia trata de aspectos, às vezes, tão interessantes da vida cotidiana e tem gente simplesmente passando por cima disso e não se tocando. Hoje nós vamos ver algo bem interessante. O que a Bíblia fala sobre ter dívidas e também sobre o fim do mundo. E, aliás, para alguns, ter dívidas é o fim do mundo. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos agora prosseguindo no nosso estudo da Carta de Paulo aos Romanos, agora no capítulo 13, e hoje a partir do verso 8. Convido você a abrir sua Bíblia, enquanto isso nós oramos. Senhor nosso Deus, obrigado, porque o Senhor não nos deixa sem orientação. Até nos pequenos detalhes que nós precisamos saber, o Senhor nos mostra o caminho correto. Nos ensina mais uma vez. E oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, concorde com o nosso pedido de busca de orientação de Deus. Bom, vimos anteriormente aqui a exposição do apóstolo Paulo sobre a relação nossa com as autoridades governamentais. Um tema muito interessante que, na palavra de Deus, poda e tira do caminho os extremismos, tira tanto o extremismo da negação da possibilidade de uma autoridade governamental, como tira também o extremismo da obediência cega a autoridades que se contrapõem à vontade de Deus. E aí depois desse tema, aliás, antes disso, Paulo vinha falando sobre amor, e agora ele retoma a sua fala sobre amor. E ele fala assim, não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. E normalmente a pessoa que vai lendo isso aqui, é muito comum nas exposições, né? Já vem aqui o Paulo falando sobre mandamentos em relação ao amor, e as pessoas vão discorrendo belíssimamente sobre o amor. E deixam de lado a primeira frase, não devam nada a ninguém. Como é que a Bíblia trata essa coisa de andar endividado? Uma frase diz tudo sobre isso, não devam nada a ninguém. Esse é o modo da Bíblia. A Bíblia, ela tem nos seus conteúdos, desde o Antigo Testamento até o Novo, ela mostra a sabedoria com o lidar com as finanças. Se você tiver curiosidade aqui no canal, eu tenho um vídeo da série Pergunte Aqui, se não me engano é o 8. Eu vou deixar o link aqui em cima e também na descrição para você poder ir lá dar uma olhadinha, né? Pesquisa aqui. Se você pesquisar, estudamos a Bíblia, dinheiro vai cair nesse vídeo. E o endividamento, né? O endividamento ele está sendo um problema. Nós temos hoje países que os seus dados oficiais mostram que ainda que a economia esteja forte, as pessoas, os indivíduos, os cidadãos estão atolados em dívidas. E uma das crises que a gente teve no começo do século XXI, ela foi desencadeada no mundo todo por causa de uma grande nação que permitiu com que as pessoas se endividassem além das suas posses. E aí, quando elas não puderam pagar, começou a quebrar, quebrou um banco, quebrou outro, quebrou todo um sistema, e a crise foi se alargando e se ampliando e atingiu o mundo todo. Foi a grande crise de 2008, que ela começou, né, com as chamadas hipotecas subprime. Se você tem curiosidade de pesquisa sobre isso. E a Bíblia fala, não devam nada a ninguém. Então, é o modo cristão não se meter em dívidas. E aqui eu quero lhe dar uma breve pincelada, mas você pode encontrar esse tema com mais detalhes, como eu falei naquele Pergunte Aqui, sobre dinheiro e também em outros textos da Bíblia. O próprio Jesus falou assim, quem é o homem que vai começar a obra de uma torre e primeiro ele não se senta para ver se ele tem dinheiro para terminar? Essa é uma coisa que os cristãos não estão fazendo. As pessoas estão começando negócios, estão começando empreendimentos, sem fazer as contas se elas conseguem avançar, se elas conseguem terminar. Tem gente que não sabe quanto ganha, que tem renda variável não sabe quanto ganha. Muita gente, inclusive os que têm renda fixa, que tem um salário fixo por mês, não sabe o quanto gastam. E aí vão contando com os recursos modernos do endividamento. É o cartão de crédito que a pessoa vai rolando e os juros altíssimos vão comendo a sua renda. É o chamado crédito rotativo, antigamente chamado cheque especial. Os empréstimos diretos, né?
Outro dia, uma pessoa que eu conheço, ela conversou sobre alguém que estava para se aposentar, e a pessoa ficou, mas como é que eu vou saber quando sai a aposentadoria? E alguém no grupo brincou, é fácil, imediatamente quando sai a sua aposentadoria, uma financeira vai lhe ligar oferecendo empréstimo para aposentado. Esse é o padrão, as pessoas se acostumaram com o endividamento. Mas Paulo fala que não devam nada a ninguém. E veja que ele não está dizendo, não tenham dívidas vencidas e não pagas. Porque alguns vão dizer assim, não, tudo bem, se eu estiver pagando não é problema. Não, não devam. Não é correto o cristão se endividar. Não é inteligente se endividar. Porque as dívidas consomem o nosso patrimônio e nossa renda. Então esse é um princípio. Não se meta em dívidas. Experimente viver à vista. O tema aqui vai seguir e eu vou seguir junto, mas eu queria estimular você a pesquisar sobre isso, sobre o modo muito melhor de viver a vida, que é viver sem dívidas. Então, não devo nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros. Então tem essa dívida santa de amor uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Paulo, até o capítulo 11, aqui de Romanos, ele discorreu sobre o erro que é tentar o viver pelo cumprimento dos mandamentos da lei de Moisés. E aqui ele retoma essa ideia. Olha, quem ama o seu próximo tem cumprido a lei. E ele dá alguns exemplos, pois esses mandamentos, não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame seu próximo como a si mesmo. Então, eu vou dar uma puxadinha de novo. Não adulterarás. Esse mandamento parece que tem sido assim desprezado na vida, né? É um movimento interessante que a nossa sociedade passou, que ela foi de uma sociedade que considerava o adultério um crime, para uma sociedade que considerava o adultério apenas uma prática errada, para uma sociedade atual que até trata o adultério como uma coisa assim, como se fosse um mérito, uma virtude, né? Porque a pessoa deve buscar o seu coração. E onde é que fica a lealdade, a fidelidade e a vergonha na cara de cumprir a palavra dada para o seu cônjuge? Onde é que fica isso? Então, sim, não adulterarás, né? Não matarás, que nós sabemos, porque lemos o Novo Testamento, que o Novo Testamento trata lá nas cartas de João, né, que quem odeia o seu irmão, aqui no coração é homicida. Então, para nós não é só não tirar a vida de alguém, é mais do que isso. É nem mesmo odiar a pessoa. Não furtarás, da mesma forma. Nós aprendemos no Novo Testamento que não é só não furtar, é ainda trabalhar com as mãos para ter algo para compartilhar com quem precisa. Não cobiçarás. Esse aqui também, nos dias de hoje, é muito louvada a cobiça como se fosse virtude. Então, as propagandas, o cinema, o teatro, a televisão, a literatura, têm assim, estimulado a cobiça como se fosse algo bonito. É uma mistura que se faz hoje de conceitos, se mistura a ambição com ganância, se mistura o desejo de melhorar com cobiça. O ser humano continua o mesmo, tá? Bem escreveu lá o sábio no Antigo Testamento, não há nada de novo debaixo do sol. Aí a pessoa fala, mas é tecnologia. Mas nós continuamos a mesma coisa. Nós criamos novos adereços eletrônicos, como esse aqui, que eu estou usando para me comunicar com você, mas nós continuamos sendo a mesma coisa. O ser humano sujeito às paixões e que precisa da graça de Deus e precisa andar no caminho de Cristo. Tudo se resume nisso. Ame o seu próximo como a si mesmo. Esse preceito. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. A lei, ela serviu, isso Paulo já nos ensinou anteriormente, né, como um aio, como um condutor até a chegada do Messias. E toda a finalidade da lei era para o amor. E as pessoas não conseguiram cumprir a lei. Ninguém, só Jesus. E ele é o amor, né? Ele cumpriu a lei. Então, um erro a pessoa tentar viver pelo cumprimento da lei de Moisés. Mesmo que seja o cumprimento de alguns mandamentos, é um erro. O foco disso aqui é o amor. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Olha, que interessante. Paulo agora faz uma transição e ele fala assim, nós precisamos viver o amor. E precisamos ter uma compreensão da época em que nós vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque a nossa salvação está mais próxima do que quando nós cremos. Aqui é o conceito ou a ideia, né, cristã do já e ainda não. Né? Nós já somos salvos e ao mesmo tempo ainda não. Em que sentido? Ainda estamos nesse mundo. Ainda podemos optar pelo caminho do mal e, ao mesmo tempo, ainda não vimos a plenitude das coisas.
Então já temos a salvação, sim, mas já vivemos a plenitude dela, estamos com Cristo já fisicamente, toda a criação já foi redimida e todo o mal já foi banido? Não. Então é nesse sentido que ele fala, olha, essa salvação está agora mais próxima do que lá no dia em que nós cremos e recebemos, então, essa graça de sermos salvos. A noite está quase acabando e o dia logo vem. Uma linguagem poética, uma linguagem metafórica, mas vamos lembrar que nós, seres humanos, somos seres diurnos. A nossa vida se desenvolve durante o dia e durante a noite nós dormimos, tanto que aquelas pessoas que têm profissões que trabalham durante a noite, elas fazem um esforço maior. Normalmente até a remuneração é maior para o mesmo trabalho que é feito à noite em relação àquele trabalho que é feito durante o dia. E isso cobra um preço em saúde, porque nós somos seres diurnos. E aí vem essa figura, então. Para nós, a noite, ela é aquela coisa assim, onde tudo está oculto, a gente não vê longe, a gente não vê direito. E essa ideia, o tempo em que as coisas estão ocultas, em que a gente não vê muito longe, está acabando. E logo vem o dia. O dia é o momento, é o período, né, em que a gente realmente está ativo, em que a gente enxerga mais, em que a nossa percepção está mais aguçada. Paulo se refere ao quê? A chegada aqui do reino, né, como se a noite fosse essa existência presente, e o dia, então, a plenitude das coisas. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vamos nos revestir com a armadura da luz. Novamente, Paulo usando aqui uma linguagem metafórica, poética. Bom, obras das trevas, né? Tudo que é mal. Nós precisamos deixar isso de lado. Deixar isso para trás. Abandonar esse tipo de coisa. Ser cristão, já lhe disse e vou repetir, não é aderir a uma religião. Ser cristão é andar com Cristo. Muitas pessoas têm aderido a religiões e não estão andando com Cristo. Pessoas que estão dentro de comunidades cristãs, mas ainda continuam vivendo sua vida do jeitinho que viviam antes, sem arrependimento, sem transformação, sem um crescimento, sem mudança. Simplesmente passaram a usar um linguajar mais carregado, às vezes até mais chato, né? Falando palavras que ninguém entende, cantarolando música de igreja o tempo todo, disparando versículos aqui e ali, mas a vida cotidiana continua com as mesmas falhas. Pessoas, por exemplo, que cometem trapaças nos negócios, mas se escondem atrás de uma Bíblia ou, pior, de um púlpito de igreja. Pessoas que chegam dizendo assim, não, eu sou cristão, para com isso desarmar o outro e poder aplicar um golpe. E continuam frequentando a igreja. O que Paulo está dizendo? Olha só, deixemos de lado as obras das trevas. Quer ver uma que está muito comum? A mentira. A mentira é, segundo grandes estudiosos, é a única coisa que a gente encontra na Bíblia como um atributo, uma coisa que veio do diabo. O diabo não criou nada, ele só distorceu. Mas ele é o pai da mentira. E a mentira está servindo como um recurso cotidiano para muita gente. Eu não estou falando que você vai ser perfeito e nunca vai pecar. A questão é, se você peca, você se arrepende e volta para o caminho correto. Eu estou falando de pessoas que estão usando a mentira como um recurso cotidiano. A pessoa é um vendedor e ela, de maneira costumeira, mente para os clientes para poder vender mais. Isso é obra das trevas. Paulo está falando o que para a gente? Não. Nada disso. Revistamo-nos com a armadura da luz. O que é armadura? A armadura é uma vestimenta exterior resistente para evitar o quê? Ferimentos e morte. Na época de Paulo, a armadura servia para evitar golpes de espada, de lança, de pancadas, flechas, né? Servia para isso. Existiam armaduras que eram feitas de couro muito grosso, armaduras que eram feitas de diversas placas, de metal. Enfim, haviam diversas armaduras, houveram já até armaduras feitas de placas de madeira resistente. Qual é a ideia aqui? É se revestir, é colocar alguma coisa que impeça golpes que vão ferir ou matar a pessoa que se reveste. E ele fala em armadura da luz, ou seja, recursos que provêm de Deus. O que é a nossa armadura da luz? Ele está dizendo para a gente, é amar, não adulterar, não cobiçar, não furtar, é fazer ao outro como eu quero que se faça a mim, é viver uma vida clara. Não é uma vida que não tem privacidade, mas é uma vida que não tem segredos sujos. É uma vida que a pessoa não fica sempre tecendo maldades na escuridão. Não, ela faz suas ações claras. Então ela se reveste com a armadura da luz.
Comportemo-nos com decência. Outro problema, vou dar aqui uma palavrinha com os homens cristãos agora. Ou você que é homem e você que é cristão, como é que está o seu linguajar? Quais são as conversas que são correntes quando não tem nenhuma mulher por perto? Quando não tem, às vezes, nenhuma pessoa que é mais correta nas suas ações, na sua fala? Será que a linguagem dos cristãos e o que é dito pode ser dito em ambientes abertos, em ambientes familiares? Homens cristãos, cuidado com isso. Cuidado com a cobiça dos olhos. Cuidado com a fala imprópria. Com as piadinhas indecentes. Não existe exceção na Bíblia para isso. Não é essa, mas quando está os irmãos... Não tem exceção para isso. A nossa conduta deve ser correta. Então vamos nos comportar com decência, o que inclui a nossa fala. Como quem age à luz do dia. À luz do dia. Não em orgias e bebedeiras. Até parece estranho, né? Paulo dizer isso para a igreja. Tem que dizer isso para a igreja, para não se envolver em orgia e em bebedeira? Sim. Sim, porque sempre tem pessoas com falha de entendimento. O que é orgia? É a prática do sexo desenfreado. Aqui, especificamente, era muito comum entre os romanos, né? O sexo praticado fora da privacidade do casamento, da privacidade do lar, entre um homem e uma mulher casados, comprometidos, né? Mas eram coisas que às vezes se fazia até publicamente, em festas, pessoas embriagadas, praticando sexo ali em qualquer lugar na frente de todo mundo, com pessoas que não tinham entre si um compromisso de casamento. Então, nada disso, isso não é um comportamento cristão. Bebedeira, que às vezes leva a isso também, né? Nós sabemos que a Bíblia não proíbe a bebida alcoólica, mas ela mostra que a bebedeira, a embriaguez, não é uma coisa que Deus quer para nós. Não em imoralidade sexual, né? O termo grego lá que a gente conhece é porneia, de onde vem inclusive o termo pornografia. Né? Pornografia se refere à grafia, né? Seria escrita, mas hoje se ampliou até para a linguagem audiovisual. Então nada que seja sexualmente imoral, o que inclui a conversa, né? Na modernidade hoje, às vezes conversa pela internet, o que se está vendo, o que se está lendo. Você entende o que é sexualmente moral e o que é sexualmente imoral. Então não pratique o que é sexualmente imoral. E depravação. Né? Depravação é um outro problema clássico do ser humano. São as formas de sexualidade que não são aquelas que Deus estabeleceu para o ser humano. São formas que são impróprias, que envolve isso que Paulo já vem falando, né? A orgia, essa imoralidade sexual, a linguagem imprópria. E dentro aqui das depravações, a gente também tem que citar um crime que acontece ainda nos dias de hoje, que é a pedofilia. São adultos se voltando, tendo como alvo, adultos agressores, né, tendo como alvo da sua agressão crianças. Isso é uma depravação, um absurdo. Eu não gosto de usar o termo predador sexual, porque eu, como uma pessoa que gosto da natureza, gosto de animais, conheço o comportamento de predadores, e o que essas pessoas fazem não se assemelha em nada ao comportamento de um animal predador. O animal predador, ele busca alimento para si. E esses agressores sexuais, eles são pessoas depravadas, criminosos, que atuam contrário a tudo o que é decente, natural e tudo o que é cristão. Então, olha o alerta de Paulo aqui. Não em desavença, não em inveja. A desavença virou esporte corrente para muita gente, né? Hoje a internet dando voz para todo mundo, tem gente que acha que porque ela tem voz ela é obrigada a falar. E ela vai lá e fala tudo que ela quer para todo mundo. Então tem cristãos aí usando espaços de comentário na internet para atacar um monte de gente. Eu vejo isso às vezes aqui no comentário do canal e eu não respondo e não estimulo esse tipo de coisa. Gente de uma religião que vem atacar outra religião. Ou seja, a pessoa buscando uma desavença, buscando gerar ali uma briga, uma discussão. Isso não é comportamento cristão. Inveja, pior ainda, né? Pior ainda, a pessoa que olha aquilo que é do outro e ela não se alegra pelo outro que tem aquilo, mas ela quer o mal do outro, ela quer que o outro não tenha aquilo porque ela não tem. Ou ainda, porque ela tem, quer ser só ela o único que tem aquilo. Né? Seja uma coisa material, seja uma característica pessoal, seja o que for. Né? Inveja é um sentimento demoníaco. Ao contrário, quer dizer, na direção oposta de tudo isso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne.
carne aqui, né, do grego lá, sarx, não é corpo, é todo um, corpo é soma, né? Sarx é todo aquele aspecto maligno, aspecto inferior, de instintos malignos que o ser humano tem que fazer desaparecer mesmo. Então o nosso revestimento tem que ser de Jesus Cristo, a armadura da luz, Jesus Cristo, quer dizer, o nosso Senhor, Ele que nos reveste, para não ficar premeditando para satisfazer a vontade da carne. Então olha só, uma coisa é a pessoa que dá uma escorregada, ela cai no momento. Outro é o que premedita. É a história, voltando a comentar aqui sobre, por exemplo, o adultério. O adultério ele não surge com duas pessoas nuas numa cama. Não, ele começa na mente, ele tem planejamento, ele tem passos. Por exemplo, bons exemplos, né? Tem igrejas que determinam comportamentos dos seus líderes que coíbem que lá na frente tenha um problema sexual. Um que eu li uma vez, uma igreja que diz assim, olha, você pode fazer o que quiser da sua vida, mas se você quiser ser líder nessa igreja, você não pode, estando sozinho, dar carona para uma mulher. Não pode, ponto. Porque eles perceberam que era uma sociedade rica, que as pessoas normalmente usavam o carro como objeto de luxo e que aquilo levava, às vezes, a condutas sexuais impróprias. Então, disseram, na sua vida você faz o que quiser, mas se quiser uma função de líder nessa igreja, essa é uma das regras. Então, o que eles estavam fazendo? Ajudando as pessoas a não premeditarem os desejos da carne. Isso é que a gente tem que fazer também. Então, uma coisa é uma escorregada. A pessoa lá, no momento, se pega cobiçando um bem. Outra coisa é a pessoa bota isso em planejamento, né, procura na internet e fica naquela cobiça, que é diferente de um desejo legítimo de crescer na vida. Né? A gente sabe disso. Assim, nós concluímos mais esse capítulo. Agradeço a sua atenção, a sua companhia. Lhe convido a fazer uma revisão aqui da Carta de Romanos e já ler o próximo, para a gente se preparar para o nosso próximo encontro, para a gente continuar fazendo o que a gente faz, que é estudar a Palavra de Deus. Obrigado pela companhia mais uma vez e até lá.